Olá, eu sou Marta Ramos Xavier, estou aqui com o meu cafezinho, café com palavra, eu aqui tomando meu cafezinho e você aí estudando comigo a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 9. E se você perdeu o vídeo anterior com os primeiros versículos, olha lá no canal. E se você gostou, compartilhe com todo mundo que você conhece que ama a palavra de Deus. Então nós paramos no versículo 9 e vamos dar continuidade agora, tudo bem? É 1 Samuel, capítulo de 1 Samuel e o versículo de número 9. Então diz assim: após serem comido e bebido em Siló, tá ok. Nos escritos judaicos, nós encontramos que ele mandou construir próximo ao átrio exterior, próximo às colunas, um lugar para ele se assentar. Esse lugar foi construído propositalmente, porque ele havia mandado construir para ele sentar ali, para que ocasionalmente ele ficasse sentado num local estratégico, para que ele tivesse uma vista de todos que circulassem dentro do templo e fora do templo. Então ele costumava ficar sentado ali, observando tudo que acontecia. E aí, se alguém chegasse e precisasse de um aconselhamento, e precisasse de ser julgado, ou que precisasse de alguma coisa, ele estava sentado ali naquele lugar estratégico, ok? Para ele parecia, na verdade, quando ele olhou dentro do templo, ele olhou e viu que Ana, ela estava ali. E pelo tempo que Ana estava naquele lugar, ele achou que Ana, ela estava embriagada. Da onde ele estava, ele tinha uma visão de Ana. E ele olhava e via assim, ele achava que Ana estava embriagada. No versículo de número 10, nós vamos encontrar o seguinte versículo: com amargura de alma orou Ana ao Senhor. Com amargura de alma, Ana orou ao Senhor. Perseguida por Penina e esmagada em seu próprio sentimento, em seu próprio coração, por causa da esterilidade. Ana estava ali orando, mas ela estava a ponto de ter uma histeria, um ataque dos nervos. Ana, ela estava ali com o coração angustiado. Ana estava orando, mas tinha um mix de emoção ali dentro, que era angústia com provocação, com falatórios, com tristeza, com decepção. Ana, ela estava triste, Ana, ela estava no campo das emoções que só Deus e ela sabia. Ela chorava, ela estava angustiada e seus nervos estavam aflorados. Essa era a mistura da oração de Ana, porque ela pedia, ela implorava a Deus, para Deus tirar ela daquela condição de uma mulher que só era uma esposa e não era mãe dos filhos do marido dela. Os hebreus, eles não tinham esse conhecimento com a medicina. Os hebreus, eles não tinham conhecimento da medicina com a ginecologia. Se uma mulher fosse ao médico tratar de partes ginecológicas, seria considerada como impura, uma mulher que não tinha honra, ainda mais porque o médico ginecologista naquela época era considerado
como demônio. A medicina ginecológica era tratada como coisas do demônio, e depende também a situação do que a pessoa ela tinha de enfermidade, era considerada também como demônio, porque ela ia ao médico. Mas quando nós lemos no Novo Testamento, tudo isso muda. Essa história, essa situação, ela muda no Novo Testamento. Então, aquela Ana, aquela mulher, ela não poderia ir ao médico. Ela teria que entrar no juízo de Deus e fazer apelos ao Deus eterno, para que Deus ouvisse a sua petição da sua esterilidade. No versículo de número 11, nós vamos encontrar que Ana fez um voto. Há um artigo detalhado sobre voto, que o voto fazia parte do culto religioso dos hebreus, e com isso consistia que os votos eles eram feitos quando a pessoa necessitava de um grande milagre, que a pessoa necessitava de uma bênção maravilhosa vinda da parte de Deus. O voto feito por Ana, ele era de um cunho espiritual, que ela fez para Deus, pedindo que se Deus lhe desse um filho, ela pegaria esse filho e daria ele ao serviço do tabernáculo da casa de Deus. Tendo se envolvido em cultos por toda a sua vida. Samuel, desde que ele nasce, além de ser uma criança muito desejada, muito amada, ela seria uma criança que ela seria entregue aos braços de Deus, e naturalmente Samuel ele cresceria dentro da casa de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. E aí Deus ele tem uma reserva para Samuel, para que Samuel se torne sacerdote, juiz e profeta do Senhor. Deus ele resolveu uma questão muito simples para ele. Tudo para Deus é muito simples, para nós é muito complicado. Deus pega o ventre de Ana e Deus ele reserva aquele ventre. Ana ela não sabia, mas o ventre dela tinha sido reservado, tinha sido guardado por Deus. Quando Deus ele olha para Eli, ele vê que Eli começa a se corromper. Ele olha e vê que os filhos de Eli começam a se corromper. Israel começa a se corromper. Eli, ele vai perdendo mão na família. Ele vai perdendo autoridade sobre o templo, sobre Israel e sobre os seus filhos. Ele vai perdendo o controle. E quando ele vai perdendo o controle, Deus vai trabalhando no ventre de Ana. Por quê? Sempre que uma pessoa, um líder se corrompe, Deus ele tem a sua reserva. Deus trabalha com reserva. E a esterilidade de Ana, o ventre de Ana, era um propósito de Deus para com Ana. Ana, ela na condição de mulher, ela faz um voto diante do Senhor. Mas pelo que dá para entender nos escritos judaicos, Ana como mulher, ela não poderia fazer um voto se o seu marido não estivesse de acordo. Então, quando Ana faz esse voto, o que dá para nós entendermos que o seu marido Eucana estava de comum acordo com o voto de Ana. Você vai encontrar no livro de Números, capítulo 30 e versículo de número 8 a respeito de voto. Aí no versículo de número 12, nós encontramos Ana demora para orar. Ana, ela está orando demais, ela está demorando demais na oração. Ana, ela está ali demorando muito na oração.
e ela falava consigo mesmo. Somente os seus lábios se moviam, e você não ouvia sons e palavra da boca de Ana, porque Ana só movimentava os lábios. Porém, ele dali da onde ele ficava sentado, ele estava muito acostumado a ver pessoas que chegavam no templo para orar, pessoas que levantavam as mãos, pessoas que falavam em voz alta, que orava alto e ele ouvia a oração das pessoas, pessoas que se mexiam, pessoas que batiam a cabeça, bater a cabeça por minha conta, tá, gente? Que gesticulava e que fazia e que acontecia mil coisas. Essas eram as orações que Eli estava acostumado a ouvir. Porém, Ana se mantinha ali, caladinha, mexendo somente os lábios, orando em silêncio. Versículo de número 13. Porém, só no coração falava. Eli pensou que, por certo, essa mulher está embriagada. Essa mulher, ela está assim, embriagada porque acabou a festividade, sobrou muito vinho, parte da celebração, e agora a Ana está aí embriagada. Mas Ana, ela não estava embriagada. Ana, ela estava diante do Senhor, diante de votos, diante de Deus. E Samuel, naquele momento, ele estava sendo chamado. Vem Samuel, chamado à cena terrestre. Vem Samuel, a fim de cumprir a missão do coração de Deus, para revolucionar uma história, para revolucionar a história da humanidade. Essa história foi tão revolucionária, ela mudou tantas vidas, que nós estamos partilhando dela agora. Então, como Eli poderia saber que naquele momento Samuel estava sendo chamado? Vem Samuel para a terra, vem para o plano terrestre, Samuel. Como que Eli poderia saber disso? Era de costume os hebreus fazerem orações com voz alta. Porém, Ana, ela se derramava, só mexendo os lábios. Versículo de número 14 diz assim: até quando estarás embriagada? Até quando, Ana, você vai ficar bebendo? E ele não suportava mais ver aquela cena daquela mulher ali sendo... Ele falou, essa mulher está bêbada, essa mulher está alcoolizada, só pode. E ele foi lá e a repreendeu diretamente. Mostrou-se precipitado em seu julgamento a respeito de Ana. Ele estava muito precipitado. E ele chega e vai falar com Ana na sua precipitação. Versículo de número 15. Ana responde: não, Senhor meu. O problema de Ana, minha gente, não era o alcoolismo, mas sim um coração sobrecarregado de tristeza. Ela não estava transbordando de vinho, ela estava transbordando de tristeza. Ela estava transbordando no seu coração de tanta angústia, de tantas dores, de tantas mágoas, de tanto ouvir palavras malditas, palavras que machucaram o seu coração e machucaram a sua alma. Ana, ela estava ali fazendo um voto solene diante de Deus. Ana, ela estava ali fazendo um voto sério. Ana estava ali falando da sua alma, tinha um jogo de emoção ali na sua alma, a sua razão com as suas emoções, com as suas angústias, com as suas dores. E Ana havia se pronunciado diante de Eli, e ela disse assim, com muita clareza: Senhor meu, eu não estou
alcoolizada, eu não estou embriagada, eu não tomei vinho, eu estou me derramando diante do Senhor, eu estou me derramando diante de Deus para que Ele responda o meu pedido. Eu fiz um voto diante do Senhor. Ana, ela responde com suavidade, com mansidão, com respeito para Eli, porque ela sabia que Eli era um sacerdote do Senhor. Ana sabia que ele era um homem de Deus. E no versículo de número 16 nós vamos encontrar que ela diz assim: não tenhas, pois, a tua filha como filha de Belial. Longe de mim, ela estava dizendo, de ser filha como filha das filhas de Belial. Eu estava fazendo um voto diante do Senhor, eu estava me derramando diante do Senhor, eu estava derramando a minha alma, eu estava derramando o meu coração, eu estava derramando a minha ansiedade diante do Senhor. Porque os romanos, eles proibiam mulher de beber. Mulher que se tornava alcoólatra, elas eram vistas de uma forma como uma assassina. Era um pecado capital a mulher que ficasse embriagada. Então Ana, ela já falou: opa, não me coloque aí como filha de Belial. Eu estou me derramando diante do Senhor. Ok? Aí nós vamos ler o versículo de número 17 que diz assim: o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Completamente satisfeito com a resposta de Ana, ele chega perto dela agora, o sumo sacerdote, e ele vai orar com ela. Olha só que coisa linda. Ele vai orar com ela e fala: que Deus te dê a sua petição. A oração, gente, em grupo, ela é muito importante. A oração em coletivo, ela é muito mais forte. Foi o que aconteceu. Ajuntou a oração de Eli com a oração de Ana. Elas se tornaram em concordância e subiu muito rápido ao trono da graça e chegou a resposta. Porque quando você precisa de oração, você tem que comunicar para pessoas: orem por mim, orem comigo. E foi isso, a oração de concordância entre o sacerdote e entre Ana. Ele havia perdido o controle da situação da sua família. Ele tinha perdido o controle, ele tinha perdido a autoridade. Ele tinha perdido o trilho correto sobre a sua casa. Os seus filhos já não mais respeitavam nem a casa dele e muito menos a casa de Deus. Aí nós encontramos no versículo de número 18, ela disse assim: Ana, ela agradeceu pelo interesse de Eli. Ela agradece por ele ter participado da oração ali com ela, da oração de concordância. Ela havia achado graça aos olhos de Deus. Ela tinha achado graça aos olhos do sacerdote. E a sua oração passou a ter um valor significativamente importante. Na verdade, aquela parte do pedido da oração convenceu, ela saiu de lá convencida de que aquela oração foi atendida. Assim, Ana, ela confia no Senhor e ela sente que Deus recebeu aquela oração. E Ana, ela sai dali daquela oração já não de cabeça baixa e um olhar triste, angustiado e de semblante caído. Agora Ana, ela sai da oração com o rosto erguido, com os olhos olhando para Deus, autor e consumador da fé. Aí Ana, ela sai de lá, ela sai feliz
porque ela sabia que Deus havia recebido a sua oração. E Ana, ela sai de lá e ela vai se alimentar, e ela vai celebrar, e ela come e bebe. O rosto de Ana está iluminado, o rosto de Ana já tem uma outra expressão, uma expressão de vitória, uma expressão de confiança. A oração, ela faz com que você mude o seu olhar, a oração faz com que você mude o teu semblante, a oração faz com que tua alma, ela muda, a oração ela faz com que você enxergue além, a oração faz com que você tenha força, ânimo, coragem e disposição. A oração fez com que o rosto de Ana brilhasse, porque Ana, ela pegou toda a sua dor, ela pega toda a sua angústia, toda a sua decepção e ela lança aos pés do Senhor. Creio que o Senhor ouviu a minha oração. Creio que o Senhor já está mandando a caminho a resposta da minha oração. Leva os teus pesos diante do Senhor. Leva e confia e deixa nos pés do Senhor. Pega toda a tua angústia, pega toda a tua tristeza e derrame aos pés do Senhor. E leva o teu peso diante do Senhor e deixa com Ele e descansa nele. A festividade relacionada aos sacrifícios parece que já havia terminado. Assim, Ana vai lá e faz uma refeição. O escrito judaico diz que Ana, ela vai lá comer e beber logo depois, porque a festividade, os comes e bebes já havia passado um tempinho, mas ela vai lá, o que tinha lá, o que sobrou, ela vai lá e pega e vai se alimentar das orações, dos alimentos que havia sido ofertados ao Senhor, os alimentos das ofertas pacíficas. Aí no versículo 19 diz que no dia seguinte, de madrugada, eles voltaram. Aleluia! No dia seguinte, após a noite de descanso, Eucana e suas duas esposas seguem o caminho, e os demais que haviam vindo com eles também foram peregrinar até Siló. Levantaram bem cedo e foram para Belém. Algum tempo depois, talvez, ou na mesma noite, Samuel já estava a caminho da terra. Samuel já estava sendo concebido, visto que na noite em que Ana fez um voto ao Senhor, alegrou-se cumprir o voto ao Senhor, e ela chega lá na casa dela, e ela ganha o seu presente mais do que especial. A oração faz com que você ganhe além do que você pediu, além do que você